Bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada irmão. Bom dia. Amém. Vamos nos colocar de pé neste momento, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. É com alegria que estamos na casa do nosso Deus para adorá-lo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 até o 18. Cada um pode ler um versículo da palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? A palavra do nosso Deus diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e se dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a resumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Glória a Deus, aleluia. No versículo 14 diz: eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Amém? Jesus é o nosso pastor. E se nós somos do Senhor, nós conhecemos a sua voz. Pedir neste momento que a nossa irmã Elaine ore ao Senhor. Estarei passando a palavra ao pastor Deus. Bondoso Deus, muito obrigada por esse privilégio de poder estar na tua casa. Estamos reunidos aqui para te adorar e bendizer o teu nome. Tu és digno, Senhor, todo o nosso louvor, a nossa adoração, por tudo que tens feito em nossas vidas, por grandes bênçãos que temos recebido de ti, pelo teu cuidado constante. Muito obrigada, Senhor, porque em nenhum momento tu nos deixa desamparados. Onde nós estamos, Senhor, tu estás conosco, tu nos orienta, nos guarda, nos tem como um bom pastor que tu és. Muito obrigada, Pai. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos por esse privilégio de podermos estar reunidos na tua casa. Queremos te adorar e bendizer a ti, Senhor. Somente a ti, pois tu és o único digno de ser louvado. Recebe toda a nossa adoração, recebe, Senhor, nossa gratidão. Esteja abençoando os cultos, falando conosco nessa manhã, falando com cada um de nós, da maneira que nós necessitamos ouvir. Conhece
grande alegria que nós estamos nesta manhã, no nosso local de culto, adorando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome, prestando culto a Ele. Um dia bonito, um dia maravilhoso. Eu gostaria nesse momento, antes de nós passarmos sua palavra, nosso amado irmão Juninho, elevasse sua voz em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos alegramos, ó Deus, nos seu unir em teu santo nome. Ó Senhor, abençoe cada um aqui presente, ó Pai. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Deus. Ó Senhor, toca no coração de quem irá nos ouvir, ó Pai. Seja passando aqui na rua, ó Pai, os vizinhos, ou até mesmo pela internet, Senhor. Ó Senhor, quebra o coração deles, ó Pai. Traga-os ao arrependimento, Senhor. Porque somos miseráveis pecadores, ó Pai. E nada poderíamos nos fazer para ser salvos da condenação e da morte eterna, ó Pai. Mas pela graça e redenção de seu Filho Jesus na cruz, podemos ser salvos, ó Deus. Ó Senhor, abençoe o pastor Estevão, que irá dirigir a palavra, ó Pai, que está à frente dessa igreja, ó Deus. Continue abençoando, ó Pai, dando forças a ele, ó Deus. Abençoe a sua família que está ao seu lado, ó Pai. Ó Senhor, que tudo seja conforme a tua vontade e o teu querer, ó Pai. Ó Senhor, que essa igreja venha crescer nessa cidade, ó Pai. Venha abençoar para que a gente consiga mais almas, ó Deus. Para a tua honra e tua glória, Senhor. Seja tudo feito pela tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Mateus. Livro de Mateus, capítulo 12. Chegamos no capítulo 12. Nós vamos ler nesta manhã o versículo 1 e o versículo 2. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos dividir essa primeira parte, que vai até o versículo 8, talvez em 2 domingos, em 3 domingos, para não ficar muito longo. Mateus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. O tema da mensagem é o Rei, o Senhor do Sábado. A parte número 1 de 99. Nós temos aprendido que nós temos que orar para as Escrituras, tendo em vista Cristo. Nós temos aprendido no livro de Mateus que o foco de Mateus é falar sobre Jesus. Se nós olharmos desde o começo, como nós temos visto, e muitas vezes nós temos resumido o livro de Mateus, nós temos visto que o foco dele é Jesus. Os olhos deles e dele está em Jesus. Não é falado de ninguém mais com tanta ênfase quanto é falado de Jesus. O nosso objetivo também é nós descobrir o que o autor do livro tentava tensionar comunicar. Como nós vimos, quando nós escrevemos uma carta para alguém, nós temos um objetivo, nós temos um foco que a pessoa entenda o que nós estamos dizendo. Nós não pegamos o texto e achamos o que ele quis dizer, mas nós buscamos o significado daquilo que o autor está nos dizendo. Por isso que nós estamos estudando o livro completo de Mateus, para nós entendermos o contexto do livro de Mateus. Porque os autores, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram as palavras de modo a comunicar aquilo que eles estavam tensionando a nos dizer. Quando lemos a Bíblia, o seu significado não são as ideias que vêm na nossa mente ou podem ser significativas para nós. Por isso que nós já falamos anteriormente que não é correto nós nos reunirmos, lermos um texto e dizer o que você acha que esse texto quer dizer e todo mundo concorda, amém, glória a Deus, e todo mundo vai para casa. Não, nós temos um objetivo de descobrir aquilo que o autor está nos dizendo, o que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque nós temos que ter em mente que a palavra de Deus ela não pode ser entendida de forma diferente daquilo que ele nos disse.
E nesta manhã nós vamos tratar sobre esse texto aqui, que é o Rei e o Senhor do Sábado. Lembra que Mateus terminou agora o capítulo 11. Nós vimos que ele nos mostra a soberania de Deus, nos mostra a responsabilidade do homem. Ele falou no final ali sobre o vinde a mim, todos que estáis cansados. Jesus chamou aqueles que desejam estar junto com ele, para estar junto com ele, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E esse texto aqui, ele começa lá, ele tem também lá, está registrado em Marcos 2, versículo 23 ao 28, em Lucas 6, versículo 1 e até o versículo 5. Ele nos ajuda, esses textos adicionais em outros livros, nos ajuda a entender mais ou menos o contexto do que estava acontecendo. Porque nós temos que ter em vista que Mateus, ele organiza por tópicos, aquilo que ele está escrevendo, não é em ordem cronológica, não é em ordem de tempo. E Mateus, ele tem o objetivo de proclamar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. Lembre-se sempre disso. Quando você começa a ler os evangelhos, você começa a perceber que não tem outro foco a não ser Jesus. Jesus está sendo proclamado como o Senhor. Nós vimos anteriormente o que Mateus está dizendo, o que Marcos está dizendo, o que Lucas está dizendo, o que João está dizendo. Inclusive, esses dias nós até estudamos um pouquinho do livro de João, que fala acerca de Jesus. Mateus, ele vai falar do começo da vida de Jesus, ele vai falar sobre o ensino de Jesus, ele vai, no capítulo 5 ao 7, ele fala da lei do governo de Cristo, o Sermão do Monte. Depois ele vai falar sobre o poder de Cristo para resgatar. Em Mateus 10, sobre o comissionamento dos discípulos. E no capítulo 11, versículo 12 e capítulo 12, Mateus trata dos sinais do governo de Cristo e sua oposição. Nós temos que perceber. No nosso texto dessa manhã, nós podemos perceber sobre essa oposição que Jesus está sofrendo. E nós vamos dar um destaque sobre ela também. Nosso objetivo nessa manhã é nós falarmos sobre Jesus, o Senhor do Sábado, falarmos sobre o contexto principal sobre esse texto aqui, para nós começarmos a analisar alguns pontos e continuarmos olhando com os olhos de Mateus para o grande rei. Então vamos lá, o sábado e seu contexto. No versículo 1 e versículo 2 diz: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. O primeiro ponto que nós vamos tratar é do sábado e do contexto, como relatado aqui por Mateus. Veja, o começo do texto diz assim: por aquele tempo. Por qual tempo? É importante nós relembrarmos novamente que Mateus ele escreve o seu livro por tópicos. Então, quando ele fala por aquele tempo, é para nós entendermos que os fatos aconteceram em um período durante o ministério de Jesus, enquanto ele estava viajando e ensinando. Então, quando ele fala por aquele tempo, nós temos que entender que é no período que faz parte do ministério de Jesus. Passou, daí logo depois diz, passou pelas searas. Por aquele tempo, passou pelas searas. Jesus e seus discípulos estavam andando pelo campo de grãos. Mateus está nos mostrando a natureza itinerante de Jesus e seu ministério frequentemente em movimento. Quando nós começamos a ler os evangelhos, nós vemos que Jesus e seus discípulos nunca estão parados. Eles sempre estão em movimento. Muitas vezes nós passamos direto por esses detalhes. Esses detalhes são muito importantes porque eles nos mostram a natureza do ministério de Jesus. Observe, Jesus não fica parado, Jesus não é ocioso, ele está indo em direção ao propósito do seu ministério. Depois de 3 anos ele será crucificado. Esse é o seu propósito. Então ele precisa correr, ele precisa não ficar ocioso. E aí nós temos uma aplicação para as nossas vidas também. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Quanto tempo nós perdemos tempo com coisas dessa vida? Ficamos ansiosos, frustrados, angustiados, aflitos, porque não temos coisas ou não conseguimos comprar coisas. É uma parafraseando o Paul Washer. Nós perdemos muito tempo com as coisas dessa vida. A vida passa muito rapidamente. Ficamos ansiosos por preocupações nesta e desta vida.
E aqui vemos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não ocioso, não parado, mas ativo na obra de Deus. E ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Jesus tinha o objetivo e não descansaria enquanto não alcançasse. E quanto a nós, onde desejamos chegar? Nós desejamos ser filhos amados do Senhor, que buscam fazer as coisas para a glória de Deus, ou nós vamos viver como insensatos, ateus na prática, como nós falamos anteriormente sobre isso também. Irmãos, nós precisamos orar, estudar a Bíblia, participar dos cultos, quebrar a nossa carne, até que isso não seja um fardo para nós. Lembra? Nós aprendemos em Mateus 11, 28. O jugo é suave e meu fardo é leve. O nosso rei sofreu, ficou angustiado, triste, foi perseguido, cansou, chorou, mas nunca parou. Jamais falaríamos a Jesus para ele olhar para as formigas, como diz Provérbios. Ele era o que chamamos de diligente, ele é um trabalhador que não se abate por nada. Que venhamos fazer aquilo que Jesus fez em cada momento de nossas vidas. Viva para a glória de Deus e sempre terás motivo para viver. Mas tem um detalhe que com certeza para ti não passou. Por aquele tempo, versículo 1, por aquele tempo, em dia de sábado, lembra que eu pulei essa parte? Passou Jesus pelas searas. O destaque de Mateus se dá aqui para o dia que isso aconteceu. Nós não vemos Mateus falando, por aquele tempo, numa segunda-feira à tarde. Não, o destaque que nós temos é em dia de sábado. E nós vamos procurar entender esse destaque, esse detalhe, claro aqui em relação ao dia. O que o sábado tinha de diferente para os judeus? O ponto principal é que o sábado é o dia de descanso judaico, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, no qual era proibido realizar qualquer trabalho, incluindo colher grãos. Para entendermos isso, nós temos que olhar para o Antigo Testamento, para aquilo que o Antigo Testamento nos diz. Primeiro, a lei de Deus. O primeiro ponto não poderia ser diferente. Nós tinha uma lei de Deus que tratava sobre isso. A observância do sábado era central para a identidade judaica e a lei mosaica, servindo como um sinal do pacto entre Deus e Israel. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. E no versículo 8 até o 11 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. MacArthur explica que o sábado era um dia sagrado para os judeus, dedicado ao descanso e adoração, conforme ordenado pela lei mosaica. Aí nós chegamos no legalismo dos fariseus. Versículo 1 e 2 fala assim, o final diz: ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Os fariseus e outros líderes religiosos tinham uma interpretação extremamente rigorosa e legalista do sábado. Eu quero que tu imagine agora nesse momento. Por exemplo, os discípulos entraram ali para colher, no mato ali. O que os fariseus estavam fazendo ali? Eles estavam seguindo Jesus. Agora imagine você no mato colhendo umas espigas de milho e de repente chega alguém: ei, o que você está fazendo aí? Não é permitido fazer isso no sábado. Você percebe a perseguição dos fariseus? Qual é o sentido deles estarem naquele local, naquele momento? E eu quero que você também, nós vamos falar agora para frente, em relação a isso, sobre o porquê que eles tinham esse cuidado, muitas pessoas utilizam como um zelo em relação a isso. Eles acrescentaram muitas tradições humanas às leis divinas, tornando o sábado um fardo pesado, em vez de um dia de descanso e adoração. Para entender isso, nós precisamos entender o porquê era lícito
as espigas, ele escolher as espigas e comer. Veja, o nosso ponto aqui é a necessidade dos discípulos. O que está dito ali? Estando os seus discípulos com fome. Isso indica uma condição humana básica dos discípulos de Jesus. Eles estavam com fome. Esse detalhe sublinha a necessidade física e vulnerabilidade dos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus? Súditos do seu reino? Então a Bíblia nos mostra esse pequeno ponto, que nós vamos passar necessidades também, nesse sentido. Necessidades nesta terra. Por exemplo, nós vamos ficar com fome, nós vamos sentir frio, nós vamos sentir sede, nós vamos sentir calor, nós vamos ficar aflitos, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir dor, nós vamos ficar doentes. Esse é o ponto muito importante que nós precisamos ter em mente. Cristãos não são diferentes do restante das pessoas no sentido de sentir necessidade, mas são diferentes no sentido de não passarem necessidades. A Bíblia fala em Filipenses 4,19: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. E nós vamos entender daqui a pouquinho o que é esse suprir a necessidade aqui, que estava em relação à lei de Deus. Os acusadores. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe. Os fariseus buscavam de alguma forma acusar Jesus. Quando eu falei, eles estavam seguindo Jesus. Aonde Jesus e seus discípulos iam, lá estavam eles atrás. Imagine a cena, os seus discípulos entraram, Jesus entrou no meio do mato lá e de repente olha para trás e tá os caras observando o que eles estavam fazendo ali. Você consegue imaginar essa cena? São pequenos detalhes que muitas vezes nós não conseguimos ver na Escritura. Mas esses detalhes mostram a forma com que eles queriam acusar de Jesus de todas as formas. Aí eles acusam os discípulos de Jesus de estarem fazendo algo que não é lícito de fazer no sábado. Mas qual que é a base para eles utilizarem para essa acusação? Ela se chama o melachot. Não sei se fala dessa forma. Mas é o termo melachot, ou melacha no singular, refere-se às categorias de trabalho proibidas no Shabat e no sábado, de acordo com a lei judaica. Essas categorias de trabalho são derivadas das atividades envolvidas na construção do tabernáculo durante o tempo dos israelitas no deserto, conforme descrito no Talmud. Tinham 39 categorias principais de trabalho proibidas no sábado, cada uma abrangendo várias atividades específicas. Eu li essas 39, por exemplo, ele fala lá, entre as proibidas está lá, por exemplo, atividades agrícolas. Daí estava lá, não podia plantar, não podia arar, não podia colher e qualquer tipo de trabalho com plantas e terras. Um negócio interessante é porque, veja, não podia plantar, não podia arar e não podia colher. A base disso é que a maioria das pessoas que moravam naquelas regiões ali, eles eram agricultores. Então não podia plantar nesse dia. Essa é a base. Agora imagina assim, eles tinham, o fariseu era tão rigoroso que o fato de alguém entrar lá e pegar uma espiga de milho, alguma coisa em relação a isso, e cair um grão no chão, eles tinham como se fosse plantar aquilo dali. Isso nós sabemos que é legalismo. Porque eles não estavam plantando, eles não estavam fazendo nenhuma atividade. No contexto tradicional judaico, um judeu não poderia colher no Shabat, mesmo se ele estivesse com fome. A proibição de colher é clara e faz parte dos 39 melachot proibidos. Então os discípulos de Jesus estavam pecando. Estavam fazendo coisa ilícita. O ponto importante aqui é entender que Jesus não permitiria que seus discípulos fizessem algo que fosse contrário à palavra de Deus. O primeiro ponto, se fosse errado eles fazerem isso, você acha que Jesus deixaria eles entrar lá para pegar algo para comer? Um exemplo prático é em relação à família. Deus instituiu a família. Deus instituiu a sua lei. Então é Ele quem define o que é o que não é. É Jesus, o nosso Deus, que define o que é essa lei do Shabat. O que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer.
A Bíblia fala que Jesus cumpriu toda a lei. Ele satisfez a lei de Deus. E não seria nesse ponto aqui que ele falharia. Nenhum governo humano, ou pessoa, ou religião pode mudar aquilo que Deus disse. Esse é o ponto das Escrituras. Mas voltando ao nosso texto, por que não é ilícito? Em Levítico 19, versículo 9 e 10, não precisa ler, é na Nova Almeida atualizada, está escrito assim: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eles deveriam deixar as espigas que caírem lá naquele local. Lembra que eu falei que Deus supre as necessidades? Porque se alguém estivesse passando por necessidade, ele poderia passar lá. Não tinha grade, não tinha muro, não tinha proteção. Podia passar lá e pegar aquilo que ele gostaria, aquilo que ele precisava para comer. É lógico que eu vi um teólogo falando isso, é lógico que a pessoa não ia parar um caminhão lá para levar para a tua casa. Isso era proibido. Mas aquilo que você precisasse para comer estava descrito na lei de Deus. E Deuteronômio 23, 24 ao 25 diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Percebeu a bênção de Deus em relação à lei dele também? A lei de Deus requeria que os agricultores deixassem grão à margem dos campos, para que os necessitados recolham, e não proibia que se debulhe grão no sábado para que ele saciasse a fome. O destaque aqui é que os discípulos de Jesus não eram agricultores que estavam trabalhando na seara, eles estavam com fome, por isso colhiam espigas para comerem. Mas por que os fariseus afirmavam que isso era ilícito? A objeção dos fariseus tinha por base uma tradição oral, que obscurece e contraria o verdadeiro propósito da lei. Eles eram legalistas, que nem eu falei. Não pode fazer isso? Então eles criaram um monte de regras embaixo. Para dizer que você não pode fazer isso, não pode pegar a espiga porque tu pode cair a semente no chão, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Era um fardo extremamente pesado. Olha o versículo 1 e versículo 2. Os discípulos estavam com fome. Os fariseus, vendo-os comer, disseram: está errado, está errado, não pode comer. É ilícito fazer isso. A preocupação deles era com a lei, mas não se eles estavam com fome, não com a misericórdia. Os fariseus estavam mais preocupados com a letra da lei do que com o seu espírito. Eles eram rápidos em julgar, mas julgavam com base em suas próprias análises e conceitos, não de acordo com a lei perfeita de Deus. Calvino, sobre o Shabat, afirmou que o sábado foi instituído para o benefício do homem, proporcionando descanso e renovação, e não deveria ser um fardo. Não era para ser um fardo pesado, conforme os religiosos da época faziam. Os fariseus eram legalistas, eles faziam da lei de Deus um grande fardo. E eu desejo mostrar para você nessa noite uma visão bíblica sobre o legalismo. Na visão bíblica, o legalismo é entendido como uma abordagem à fé e à prática cristã, que enfatiza a obediência às leis morais ou rituais como um meio de alcançar a justificação ou o favor diante de Deus. Não corte o cabelo, porque senão Deus vai ficar triste com você. Talvez você já ouviu falar sobre isso. A pessoa vive muitas vezes na imoralidade, mas o que importa é o cabelo, o comprimento do cabelo. Se você cortar o teu cabelo, você vai para o inferno. Você pode viver em adultério, em imoralidade, não tem problema. O cabelo que importa. O fariseu era assim. Eu quero te apresentar alguns pontos-chave sobre o legalismo para nós entendermos melhor.
Primeiro ponto é a confusão entre lei e graça. O legalismo ocorre quando se confunde ou se mistura a lei com o evangelho. Biblicamente, a lei e os mandamentos de Deus é distinta do evangelho, que é a boa nova da salvação em Cristo Jesus. O evangelho proclama a salvação pela graça, através da fé, não pelas obras da lei. A lei tem como função revelar o pecado e nos conduzir até Cristo. Sem lei, nós não saberíamos que pecamos. A lei revela o pecado e a necessidade de um Salvador. Por isso que foi dada a lei perfeita de Deus. Enquanto a graça, através de Jesus Cristo, oferece perdão e a capacitação para viver segundo a vontade de Deus. O John Piper, ele enfatiza que a necessidade de entender que a obediência à lei é uma resposta à graça, não um meio de alcançar a salvação, evitando assim as armadilhas do legalismo e do antinomianismo. Legalismo é uma tentativa de ganhar o favor de Deus ou a salvação através da obediência à lei. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, senão você não vai ser salvo. O legalismo distorce o evangelho ao negar a suficiência da graça de Deus. Já o antinomianismo é a ideia que por você estar na graça, o cristão está livre para desobedecer toda a lei de Deus. É isso que a Escritura diz? A verdadeira graça transforma o coração, levando a obediência como fruto da salvação. Se vocês me amais, guardareis os meus mandamentos. É equilibrado. Não é legalismo e não é antinomianismo. Significa sem lei, na verdade. Segundo ponto, justificação pelas obras. Uma característica central do legalismo é a crença de que a justificação, ou seja, ser declarado justo diante de Deus, pode ser alcançada através das obras. O catolicismo romano faz isso. Você só pode ser salvo se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não é necessário nenhum tipo de obra, não é necessário nenhum tipo de ritual, não é necessário guardar o sábado, não é necessário guardar o domingo, ou mérito humano para alcançar justificação perante Deus. Esse princípio é baseado na crença de que a fé em Jesus Cristo é suficiente para que os pecados de uma pessoa sejam perdoados e ela seja declarada justa aos olhos de Deus. E é um claro ensino das Escrituras. Romanos 3,28 fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Efésios 2:8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2,16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Terceiro ponto, tradições humanas e regras adicionais. O legalismo também pode envolver imposições de tradições humanas ou regras adicionais, além do que a Bíblia diz. Isso pode incluir regulamentos culturais, normas, comportamentos específicos ou práticas religiosas que não são ordenadas nas Escrituras. Por exemplo, cristão não pode ir na praia. Cristão não pode tomar banho de piscina. Está escrito na Escritura isso? São normas criadas por homens. As tradições humanas referem-se à prática, costumes, ensinos que foram desenvolvidos ao longo do tempo por pessoas em vez de serem direcionados, ordenados por Deus. Essas tradições podem surgir dentro de contextos religiosos, culturais, sociais, familiares e podem variar amplamente de uma comunidade para outra. Às vezes Itapó é uma coisa, Garupa é outra. Em alguns casos, a tradição humana são benéficas, ajudam as pessoas. Enriquecem, preservam a cultura, promovem a coesão social, transmite valores muitas vezes importantes. No entanto, quando as tradições humanas entram em conflito com a palavra de Deus, com os ensinos divinos, com os princípios da palavra de Deus, elas se tornam totalmente problemáticas e devem ser rejeitadas por nós. Quarto ponto, motivação e atitude do coração. Biblicamente, a obediência a Deus deve fluir de um coração transformado pela graça de Deus e não de um desejo de ganhar méritos ou favores divinos.
Eu não posso vir aqui na casa do Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, estudar, porque eu desejo que Deus faça algo. A obediência a Deus deve fluir de um coração transformado, porque Deus sonda tudo aquilo que sou. Essa semana eu vou buscar o Senhor porque eu tenho uma conta para pagar e estou sem dinheiro. Então eu vou buscar o Senhor essa semana. Não é isso. Não é sobre isso. Mesmo que quando a gente está necessitando, a gente ore mais. A gente deve fazer isso. Mas nós não devemos fazer coisas para nós ganhar algo do Senhor depois de abandonar o Senhor, não. Agora já consegui o que eu quero mesmo. O foco está na transformação interna e no amor a Deus e ao próximo, não meramente em conformidade externa com regras. Nós falamos anteriormente sobre os fariseus e escribas. Era externo. Eles oravam nas praças, jejuavam nos locais, por quê? Porque era externo. Eu quero que as pessoas vejam que eu estou ajudando o Rio Grande do Sul. Então eu faço o maior marketing que eu estou fazendo isso. Mas por quê? Porque eu quero méritos, eu quero curtida, eu quero que as pessoas me sigam, eu quero que as pessoas vejam o quanto que eu sou bom. 1 Pedro 4,11 fala, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ponto 5, a santificação. Embora o legalismo seja rejeitado, a Bíblia enfatiza a importância da santificação, que é uma obra do Espírito Santo que transforma o crente à imagem de Cristo. A obediência à lei de Deus é vista como um fruto da salvação e não como um meio de obtenção da salvação. Em Efésios 2,10 fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando cumprimos a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, nós estamos sendo santificados pelo Senhor, mas isso não é um fardo. Nós fazemos porque nós amamos o Senhor e não para sermos salvos. Porque nós somos salvos porque cremos no Senhor, porque descansamos no Senhor. Cristo é suficiente. 6º ponto, o Evangelho da liberdade. O contraste do legalismo é a liberdade cristã. Onde os cristãos são libertados da maldição da lei pela graça de Deus e são chamados a viver em liberdade, guiados pelo Espírito Santo, em vez de serem escravizados por um conjunto de regras rígidas. Muitas vezes nós já falamos aqui nesse lugar sobre isso. Não adianta nós encher essa parede de regras aqui. A pessoa muitas vezes vai fazer apenas quando alguém está vendo. Tem uma moça que eu conheço que ela conta a história que quando ela estava na escola, ela fazia parte de uma igreja pentecostal que proibia andar de calça. Quando ela viu o pastor, corria para longe. A moça é essa. Às vezes estava de calça, não é? Antigamente não era assim, em lugares frios a pessoa andava de calça, quando via o pastor não pode andar de calça, passava para outra rua. Então era errado se o pastor visse. Se alguém visse. Isso é legalismo. Não. A Bíblia fala em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Em resumo, o legalismo é uma distorção do Evangelho que substitui a graça e a fé pela obediência legalista e superficial. É superficial, é externo. Vou falar do jeito que eu quiser, vou viver do jeito que eu quiser. A hora que o irmão Juninho passar na frente da empresa, oh, aleluia, glória a Deus. Já foi. Agora vamos voltar ao normal. É externo, superficial. Nós não fazemos as coisas para que nós aqui, para que a irmã Eleni, por exemplo, veja que eu seja um servo de Deus. Ou os demais irmãos vejam que eu seja servo, mas para a glória de Deus.
Maria, como a gente fala muitas vezes, nós estudamos a palavra de Deus, nós nos deleitamos na palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus. Por quê? Porque eu quero mostrar para os irmãos que eu sei a palavra de Deus. Não, é para a glória de Deus. Porque isso as pessoas não veem que nós fazemos. Por que a oração muitas vezes é muito abandonada nas igrejas? Porque as pessoas não veem que você está orando. A pessoa deixa, às vezes, fica a semana inteira sem orar, sem dizer, bom dia, Senhor. Chega no domingo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque está aí todo mundo junto. Mas a oração, ela deve ser todos os dias, em todo momento, em todos os lugares. O Evangelho não é simplesmente uma lista de não faça isso, não faça aquilo, mas é principalmente sobre o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Coloque os 10 mandamentos no nosso país. Vou colocar aqui, em cima do nosso país. As pessoas podem dizer, é bom fazer, vamos fazer. Não vão fazer. Porque, que nem eu falei, escondido. Enquanto a corrupção está dando certo, enquanto o roubo está dando certo, enquanto eu não for pego, tá de 10. Agora, quando eu for pego, daí que o negócio de... Não, eu fiz sem querer. 15 anos roubando, mas tá bom, deu certo, não é? O Evangelho é a boa notícia da salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo, não por meio de nossas próprias obras. Embora a Bíblia contenha instruções de como nós devemos viver como cristão, elas não são o cerne do Evangelho. Nós só cumprimos aquilo que está no Evangelho. Por quê? Pela graça de Deus, por amor ao Senhor. O Evangelho é sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconciliou com Cristo. É sobre a libertação do poder do pecado e da condenação através do sacrifício de Jesus e a vida nova que recebemos nele. Terceiro ponto, lei moral ou cerimonial. Você já ouviu falar sobre isso? Quando nós começamos a estudar a teologia sistemática, na teologia reformada, é aprendido sobre a diferença da lei do Antigo Testamento. Ela é repartida em três, é tripartida. E o nosso foco nessa manhã é falar sobre o sábado. Ele é uma lei moral, civil ou cerimonial. Isso muda o nosso contexto sobre a guarda ou não do sábado. Então vamos ver a distinção entre lei moral, civil e cerimonial. A tradição reformada faz uma distinção tripartida da lei do Antigo Testamento. A primeira dela é a lei moral. São os mandamentos universais e eternos. Eles refletem o caráter moral de Deus como os 10 mandamentos. As leis morais e as leis naturais são vistas como essencialmente a mesma coisa em termos de conteúdo moral. As leis morais explícitas na Bíblia são uma expressão clara e específica da lei natural escrita no coração humano. O que isso quer dizer? Por exemplo, fala para um ateu que matar é errado. O que ele vai dizer? Verdade? Matar é errado. Adulterar é errado. Ele vai dizer sim. Adulterar é errado. Furtar é errado. Sim. Furtar, roubar é errado. Mentir é errado. O que ele vai dizer? Sim. Mentir é errado. Ninguém ensina seus filhos a mentir. Não, cobiçar é errado. O que ele vai dizer? Sim. Cobiçar é errado. Lei moral. Por quê? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, mentira, não cobiçarás. É uma lei da palavra de Deus. Só que é uma lei que está explícita no coração humano desde criança. Quando a criança mente, o que ela pensa já? Fiz alguma coisa errada, não é? Filho, tu mentiu? Tá bom, pai, desculpe, eu menti. Não vai na igreja, nunca foi, não sabe, não aprendeu, não viu, mas sabe que é errado. Deus escreveu no coração de todas as pessoas as leis morais como sendo erradas. Nenhum homem será justificado que não sabia. Entendeu o que é a lei moral? É como se fosse a lei natural. Tendo base isso, o sábado é uma lei moral? Vamos responder mais para frente. Leis civis. São as leis específicas para a nação de Israel que regulavam a vida social, a vida política e a vida econômica da nação de Israel.
Eu coloquei um exemplo, por exemplo, Levítico 6 e Êxodo 22 fala sobre a lei, sobre a restauração de bens. Por exemplo, essa lei estabelecia princípios de restituição para casos de roubo, dano ou perda de propriedade. Daí falava o princípio da restituição dupla, a restituição por dano ou perda, a restituição em caso de confissão. A maioria das leis do mundo hoje, elas são baseadas nas leis do Novo Testamento, as leis civis do Novo Testamento, com algumas alterações conforme o país, conforme a cultura e conforme outras coisas mais. Embora os cristãos hoje não estejam mais sob a obrigação em seguir as leis civis específicas do Antigo Testamento, esses princípios morais e éticos continuam a ser valiosos como orientações para uma vida justa e uma vida piedosa. Como eu falei, muitos juristas utilizam a palavra de Deus, as leis do Antigo Testamento, como base para fazer leis do país, da cidade, do estado. E o terceiro, a lei cerimonial. São as leis relacionadas ao culto, aos rituais, às práticas religiosas, incluindo os sacrifícios, incluindo as festas e as observâncias do sábado. O sábado como uma lei cerimonial. Embora o mandamento do sábado esteja nos 10 mandamentos, que são a expressão da lei moral, o sábado tem elementos que caracterizam ele como cerimonial. Por quê? Primeiro, ritual e observância. A observância do sábado envolvia práticas rituais específicas como descanso completo e proibição do trabalho. Não era somente a parte do descanso. Não, nós vamos tirar esse dia para descansar. Descansar é bom? É, principalmente quando não dá para descansar, né, irmão? E precisa descansar. Mas eu quero que você veja o sábado como uma forma de descanso completo. Ah, eu vou tomar um café. Vou esquentar o café. Não podia. Eu quero, amor, vamos fazer um franguinho hoje, um franguinho assado. Não podia. Eles faziam tudo no dia anterior. Era proibido todo tipo de trabalho. Era descanso completo, total. Veja, ritual, observância. Segundo, era uma tipologia de Cristo. Nas escrituras sagradas, as leis cerimoniais são vistas como tipos e sombras que apontam para Cristo e sua obra redentora. A lei moral não faz isso. Não matarás, por exemplo. Ela não aponta diretamente para Jesus. O sábado, sim. Colossenses 2, 16 e 17 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O descanso sabático aponta para o descanso espiritual e a redenção final em Cristo. O sábado apontava para o descanso da igreja de Jesus. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Hoje nós não estamos mais cansados e sobrecarregados com o peso da lei nas nossas costas. Apontava para o descanso da igreja de Jesus. Cumprimento em Cristo. Jesus Cristo é visto como o cumprimento das leis cerimoniais. A observância do sábado como um dia específico de descanso é considerada uma sombra ao descanso verdadeiro e eterno que encontramos em Cristo. Colossenses 2 nós já lemos, Hebreus 4, 9 e 10 fala assim: portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Em resumo, nós entendemos a lei do sábado como cerimonial por causa do seu caráter ritual e tipológico. Ela é cumprida em Cristo, que oferece o verdadeiro descanso espiritual. Quem está em Cristo não precisa mais cumprir o sábado. Quem não está em Cristo tem 600 e poucas leis no Antigo Testamento que a pessoa precisa cumprir. Rituais, formas de culto, festas, tem que fazer tudo. Se falhar em um, é culpado de toda a lei. O sábado, conforme instituído na lei do Antigo Testamento, não é um mandamento obrigatório para os cristãos no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus cumpriu a lei cerimonial, incluindo a observância do sábado.
A observância do sábado foi uma aliança específica entre Deus e Israel, com o propósito de recordar a libertação do Egito. Se você estudar o sábado, você vai perceber. Imagine Deus falar para eles não ter um dia específico proibido o trabalho. Eles iam continuar andando para aquelas terras, as pessoas iam estar cansadas, sobrecarregadas ao extremo do trabalho e vamos embora. No Novo Testamento, Paulo e outros apóstolos não impõem a guarda do sábado aos gentios convertidos. Pelo contrário, eles ensinam que todas as leis cerimoniais, incluindo o sábado, foram cumpridas em Cristo e não são obrigatórias para os cristãos, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Deus nos mostra através da Escritura a importância e o dever de nos reunirmos pelo menos uma vez por semana, para celebrarmos e glorificarmos a Ele no culto público. Por isso que nós vemos todo domingo de manhã, no nosso horário de culto, e glorificamos o Senhor. Mas desejo que nós olhemos para todos os dias como sendo santificados para o Senhor. Os reformados chamam o domingo como o dia do Senhor. Mas nós sabemos que todos os dias são para o Senhor. Como diz Romanos 14:8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são os dias do Senhor para os cristãos. E para nós concluirmos, Mateus 12, versículo 1 e versículo 2, destaca a autoridade das Escrituras, a soberania de Jesus, a soberania de Deus sobre o sábado. Fala sobre a graça e misericórdia em Cristo, que nós vamos continuar falando para a resposta de Jesus no próximo domingo. Fala sobre a justificação pela fé e o chamado ao discipulado cristão também. Nunca nós podemos perder isso de vista. Nós devemos aplicar os ensinos e a compreensão das Escrituras em nossas vidas e vivermos para o Senhor todos os dias. Os fariseus e escribas não entendiam isso. Eles buscavam o sábado para dizer assim, nós somos cristãos de verdade, então nós não fazemos nada. Mas como é dito, muitas vezes eles faziam coisas que não podiam, que eles falavam que não podiam. Por isso que eles eram chamados de hipócritas. Não podia caminhar longe da sua casa tantos metros. Eles colocavam uma cadeira lá perto da casa da irmã Helene, por exemplo, e eles iam até lá, porque lá era o limite. Só que eles chegavam lá, minha cadeira está aqui, então minha casa é aqui. Eles dobravam o local até onde eles podiam ir. Que nem aqui nós somos longe da praia, por exemplo, eu colocava uma cadeira ali na Celso Ramos, para nós ir na praia no sábado. Porque está perto da minha casa. Posso ir, não é? Viver para o Senhor todos os dias não nos isenta da participação dos cultos no domingo, de participarmos dos cultos, estudos bíblicos, reuniões no local de culto. Muitas pessoas fazem como os antinomianistas. Então, não precisa então não vamos mais. Viver para o Senhor todos os dias não nos isenta de participarmos ativamente do corpo de Cristo para a glória de Deus. Nós aprendemos hoje a sermos ativos na obra do nosso grande Rei. Aprendemos que tanto o legalismo quanto o antinomianismo representam extremos que devem ser evitados. Nós temos que ser equilibrados. Em vez disso, nós somos ensinados e somos chamados a viver em equilíbrio, reconhecendo a importância da lei moral de Deus, enquanto nós confiamos na graça salvadora de Cristo e vivendo em obediência, motivada pelo amor e pela gratidão ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 14:8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nosso Pai amado, nos colocamos mais uma vez nessa manhã, na Tua presença, Senhor. Aprendemos, Senhor, mais um pouco da Tua palavra, mais um pouco de Ti, Senhor. Que Tu és o nosso único Deus e Senhor, que é através de Ti que nós somos salvos, que não devemos ser legalistas, Senhor Jesus, que não devemos, Senhor Jesus Cristo, cometer erros, Senhor Jesus Cristo, primários e não conhecermos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia,
que é a causa de nós não sermos consumidos e a causa de nós estarmos aqui reunidos para te cultuar. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que tem nos dado. Nos abençoe essa semana. Não sabemos quais serão as lutas, quais serão as necessidades que vamos passar, mas nós descansamos em Ti, Senhor. Sabemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Deus, nos livra, Senhor Jesus Cristo, de todo mal, Pai, como diz a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira estaremos novamente aqui nesse lugar. Se os irmãos quiserem,